Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos para a leitura da semana. Meu nome é Ângela Natel e eu quero ler um trecho deste livro aqui. Os gregos acreditavam em seus mitos, do Paul Vine, e eu quero indicar demais essa leitura. Você vai encontrar as referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo, como em toda a leitura da semana. Quero ler um trecho bem interessante, ele vai falar sobre a questão do mito, das construções da antiguidade e também daqueles que se autodenominavam historiadores de sua época, antes do método científico da história como ciência. Quero ler um trecho que diz assim: uma fonte de mais era a não profissionalização da atividade do historiador. Vimos anteriormente que o belo título de historiador era usado por autores como Diodoro, que visavam sobretudo distrair os leitores ou entretê-los com suas convicções piedosas, e por historiadores sérios, ou mesmo pragmáticos, que pretendiam deixar lições instrutivas aos políticos, se acreditarmos neles. Na verdade, eles visavam, sobretudo, contar aos políticos do futuro histórias interessantes, se não instrutivas, que trouxessem à baila confrades da corporação política, porque o remendão gosta de ouvir falar dos remendões. Isso vale para o tema Esai, de Tucídides, e suas lições da história. Assim, havia livros de história sérios e havia muitos livros de história que não eram sérios. Mas o pior é que nenhum sinal exterior separava uns dos outros. O público estava reduzido a julgar pelas peças probatórias. A não profissionalização tinha efeitos nefastos, como podemos ver. Devemos acrescentar brevemente que a atual profissionalização universitária tem outros efeitos não menos perversos, embora os sociólogos universitários, quem diria, pareçam não discerni-los muito bem. Ainda assim, a indistinção entre o melhor e o pior confundia as mentes, arrasava o moral dos leitores e alimentava um ceticismo dissimulado. Portanto, os historiadores daquela época tinham de agradar a todas as tendências de um público bastante misturado. Quando Tito Livio ou o de República dizem que Roma é uma cidade suficientemente grande para que se respeitem as fábulas com que ela embelezou suas origens, eles não estão fazendo uma lavagem cerebral, muito pelo contrário. Como bons historiadores repórteres que são, deixam desdenhosamente que cada uma das diferentes tendências de leitores escolha sua versão preferida dos fatos. Ainda assim, dão a entender que, de sua parte, não acreditam em uma única palavra dessas fábulas. Podemos ver como a velha candura estava distante da ditadura ideológica ou dos maneirismos edificantes. A função criava seu órgão, isto é, a conversa fiada da etiologia ou da retórica, mas nenhuma autoridade política ou religiosa contribuía com seu peso. Comparada aos séculos cristãos ou marxistas, a antiguidade tem como muitas vezes um ar voltairiano. Dois augures não podem se encontrar sem sorrir um para o outro, diz Cícero. Sinto que estou me tornando um deus, disse o imperador agonizante. Isso coloca um problema geral. Assim como os Dorses, que acreditam ao mesmo tempo que o leopardo jejua e que devem evitá-lo todos os dias, os gregos acreditam e não acreditam em seus mitos. Eles acreditam, mas tiram proveitos deles e deixam de acreditar quando não veem mais interesses neles. Devemos acrescentar, em defesa dos gregos, que essa má-fé residia antes na crença do que no uso interessado. O mito não passava de uma superstição de semiletrados, questionada pelos doutos. A coexistência de verdades contraditórias dentro de uma mesma cabeça não deixa de ser um fato universal. O feiticeiro de Levi-Strauss acredita em sua magia e a manipula cinicamente. O mágico de Bergson recorre à magia apenas quando não existem receitas técnicas garantidas. Os gregos consultam a Pite e sabem que às vezes a profetisa faz propaganda a favor da Pérsia ou da Macedônia. Os romanos manipulam a religião do Estado com fins políticos e jogam os frangos sagrados na água se eles não predizem o que devem. E todos os povos dão uma mãozinha aos seus oráculos, aos seus índices estatísticos, para confirmar aquilo em que desejam acreditar. Ajuda-te e o céu te ajudará.
o paraíso, mas quanto mais tarde, melhor. Como não ficar tentado a falar em ideologia? Se podemos acreditar em coisas contraditórias, é porque, em certos casos, o conhecimento que temos de um objeto é falsificado por influências interessadas. Pois, naturalmente, existem objetos inscritos na esfera da realidade e uma luz natural do espírito os reflete. Ora, o raio de luz chega diretamente até nós. Ora, é desviado pela imaginação ou pela paixão, como dizia o grande século, pela autoridade ou pelo interesse, como se diz hoje. De modo que ao mesmo objeto correspondem dois reflexos, dos quais o segundo é falsificado. A ideologia é um tertium quid ao lado da verdade e das panes inevitáveis e aleatórias da verdade, que são os erros. É um erro constante e orientado. O que torna esse esquema plausível é que ele lembra a velha ideia de tentação e corrupção. O interesse, o dinheiro podem dobrar a consciência mais reta. A noção de ideologia é uma tentativa louvável e fracassada de enfeitar a lenda com um conhecimento desinteressado, segundo a qual existiria uma luz natural, que seria uma faculdade autônoma diferente dos interesses da vida prática. Infelizmente, essa tentativa leva a um compromisso que não satisfaz a nenhuma das partes. A ideologia mistura duas concepções inconciliáveis do conhecimento, a do reflexo e a da operação. Pouco marcante à primeira vista, essa contradição é redibitória, se pensarmos um instante. O conhecimento não pode ser ora reto, ora enviesado. Se forças como o poder ou interesse de classe desviam o conhecimento quando ele é falso, então as mesmas forças estão em ação também quando ele diz a verdade. O conhecimento é o produto dessas forças, não o reflexo do seu objeto. Seria melhor reconhecer, desculpa, seria melhor reconhecer que todo conhecimento é interessado e que verdades e interesses são duas palavras diferentes para designar a mesma coisa, porque a prática pensa o que ela faz. Quis se distinguir a verdade e os interesses apenas para tentar explicar as limitações da verdade. Pensava-se que ela era limitada pela influência dos interesses. É esquecer que os próprios interesses são limitados. Em todas as épocas, eles se inscrevem nos limites históricos, são arbitrários em sua participação feroz nos lucros. E têm os mesmos limites que as verdades correspondentes. Eles se inscrevem nos horizontes que os acasos da história atribuem aos diferentes programas. Isso é apenas um pequeno trecho de um livro fantástico e necessário para refletir não só quando as ciências não estavam organizadas e compreendidas como estão agora, mas para perceber que toda pesquisa, todo olhar tem um interesse e um viés por trás. Todo olhar tem sim um interesse e por isso não é possível fincar a estaca da neutralidade. Todos são sim guiados por algum tipo de ideologia e que por isso a elaboração da narrativa ela vai estar sendo tratada com esses fundamentos importantes. Fica aqui a dica da super leitura da semana com essa reflexão. Então, você pode ver os detalhes aqui dessa referência na descrição do vídeo para pegar essas informações e colocar nas suas redes de busca para ver onde pode adquirir. Esse aqui é da editora Unesp e é de fácil acesso, tá bem? Fica aqui a dica, boas leituras e ótima semana para vocês.